Não há como haver uma campanha de evangelismo sem arrependimento. Então, vocês foram convidados para isso. Eu aceitei a sugestão de fazer a campanha, então vamos começar. Mas ela começou sexta-feira com evangelismo, com arrependimento, que deve nortear essa parte. Mombrana diz, é preferível o amor, o arrependimento, a conversão dentro da igreja do que 1000 sinais. De que cegos veem, surdos ouvirem, paralítico andar. Disse, o amor na congregação, o acerto, vale mais. Capítulo 7, 2 Coríntios 7, verso 8. Porque ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristado segundo Deus, de maneira que, por nós, não padecestes dano em coisa alguma. O 10, uníssonos. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Obrigado, Pai, por essa escritura e pelos momentos que passaremos aqui nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Arrependimento, que se torna um tema muito fundamental para nós, mas embora eu não quero dissertar sobre arrependimento, eu tenho uma mensagem só sobre o que é arrependimento, o arrependimento. Devo ter pregado, porque eu me lembro bem que eu preguei sobre conversão. Conversão, que coisa bonita foi aquilo, né? Mas o arrependimento, que eu chamo sempre que é o arrependimento, é da marcha ré. Conversão é contornar. Eu sempre digo, então, cuidado para você não entrar num beco sem saída. Entrar em determinadas situações que você não pode sair. Porque talvez, nessa situação, você só vai sair pelo arrependimento. Mas o arrependimento te leva até um certo ponto. O sucesso é quando você se converte. E num beco sem saída, você não consegue converter, a não ser somente a arrepender. Só dar marcha atrás. E se tiver algum obstáculo atrás, você só vai sair de lá se for com helicóptero. Talvez nem guindaste te tira, porque não tem como entrar também ali. Então tenha muito cuidado em entrar em certas questões, entrar em certos becos, entrar em certas situações, como eu preguei na penúltima quarta-feira, entrar em questões alheias. Não seja o Moisés naquela situação. Moisés chegou, não dialogou, não procurou saber o que estava acontecendo, já chegou matando. Nós não devemos ter esse ministério de matança. É melhor primeiro procurar saber o que aconteceu, o que está acontecendo, para depois você fazer seu juízo. Mas você apenas ouve uma parte e sai propagando aquilo que ouviu, você está comprando briga alheia, comprando briga de graça. Você não sabe o motivo. De repente você fica do lado do pecador, pensando que é a vítima. Você fica do lado do transgressor, defende e até torna-se testemunha de defesa de uma coisa que você não sabe. Moisés cometeu esse erro e Paulo diz, não façam isto. Ele não dialogou, não procurou saber por que estava brigando. Entrou e já entrou para matar. Mas logo depois, ele percebeu que caiu em descrédito da própria congregação. Quando você entra em questões alheias, a probabilidade de você cair em descrédito da própria congregação, da própria família, é grande. No outro culto, quando Moisés foi falar, ele disse, o que é isso? Tu és imprudente,
tu te mete em briga alheia, tu matasse aquele rapaz bom, que quando morre é assim, né? Rapaz bom, aquele egípcio cuidava da gente aqui. Tu nem sabe, quem encrencou foi aquele outro, foi o irmão da irmã fulana, ele que fez isso, e você fez aquilo. E agora tu quer nos matar também? Quer dizer, ele não percebeu que aquela atitude dele o jogaria em descrédito diante da própria igreja, do próprio grupo, da própria família. Você entra em questão da família do vizinho e a tua família está te observando. Eu estou vendo que o papai é muito imprudente, a mamãe é muito imprudente, ela nem sabe. Eu estava na praça e vi, eu vi quem pegou esse telemóvel, eu vi o que ela estava fazendo lá, eu vi com quem ela estava conversando, eu já vi ela passando mensagem, ela já entrou no Facebook, ela já passou mensagem para mim, ela já se alientou comigo, já se ofereceu, e a mamãe está criando caso, achando que ela é uma anjinha. Procure saber, para depois não estar se arrependendo. O arrependimento faz voltar atrás, mas o que eu disse no sermão anterior, você não pode contornar. A conversão que é o problema. E às vezes tem vidas que é como carro queixo duro, que para você manobrar dá trabalho. Tem carro que não, com facilidade se contorna. Mas tem carro, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Mas demora demais. Te pensa que até que é o motorista que é ruim, não é o carro que é ruim, é a natureza que é ruim. Então, alguns se convertem rapidamente, outros demoram muito a se converter. Uns passam por aquele problema e rapidamente saem dele. Outros têm que quebrar a cara para saber que não devia fazer. Quantas pessoas não foram obrigadas a casar? Eu já cheguei a colocar o dedo assim que eu estou falando aqui. Não case! Um dia eu disse aqui no púlpito para um casal que estava noivado: não se noive. E foi eu que disse para eles se noivar. Eles foram no gabinete, mentiram para mim, eu aceitei. Quando chegou aqui, eu disse: não se noive. Se vocês se noivarem, vocês nunca mais voltarão aqui na igreja. Me referi com o tempo, né? Eles voltaram um dia, uns 2 meses depois, para casar. E até hoje. Não casa. Não casa. Mas tem alguns casos que parece que tem que casar, para saber que não deveria casar. Agora, tem outros casos, que eu já mencionei aqui, que me deixa trêmulo, como tenho casos aqui, de indivíduos que namoraram, sem conhecimento da igreja, do pastor, de ninguém, tudo em torno da gente. Se noivaram, casaram, se divorciaram. Verdade? E ninguém tem conhecimento. Aí o cabra mesmo é possesso. Ou então completo. Namora, se noiva, casa, separa. Você diz: como é que o senhor soube disso? Eu só soube disso porque o cavalheiro veio me pedir 200 pau para comprar uma maleta para mandar a mulher embora. Mas já tudo resolvido já. Diz: mas por que ela vai viajar para onde? Não, nós já se separamos. Mas já no papel, já fomos lá. Pode só dar o final, finalmente. Não dava para ter vindo antes. Pedir minha oração. Peço oração à igreja que eu vou namorar. Peço oração à igreja que eu estou namorando. Já disse para vocês: não namore com um rapaz que não carregue na carteira dele a foto do irmão Brana. Isso se tornou muito, muito forte aqui no sul do Pará, essa história. Que eu disse: se o namorado não trouxer a foto do irmão Brana na carteira dele, corta. Porque se ele amar o irmão Brana, o resto, tudo que você falar na igreja, ele aceita. Por isso a gente tem a obrigação de mostrar o profeta. É o profeta, vem só enfadonho. Bom, mas toda hora o profeta, e o profeta. Mas é claro, se você conseguir aceitar o que o irmão Brana disse, tudo que o pastor disser, o ministro disser, o dirigente disser, a pessoa aceita, porque ela aceitou o mensageiro. Aceitou Moisés. O próprio Jesus veio e disse: Moisés disse, como está na lei de Moisés. Mas se a pessoa não aceitou Moisés, como que vai aceitar a lei? Jesus reverenciou isso, reverenciou a lei de Moisés. E eu pergunto: aquela lei era de Moisés ou era dele? Era dele, mas ele tinha tanta intimidade com Moisés, ao ponto que ele enterrou Moisés. Essa é boa. Essa é boa. Se
se alguém soubesse onde está a sepultura de Moisés? Você pode ver que a Terra Santa é a terra mais visitada. Na Europa é Paris. Paris é a cidade mais visitada de toda a Europa. Mas no mundo é Jerusalém, é inegável. Jerusalém condicional, que Nova York ainda é uma fonte como Los Angeles, etc. Mas no mundo religioso, sem nenhuma dúvida, é Jerusalém. Mas não tem quem sabe da sepultura de Moisés. Deus, a Bíblia diz que Deus o sepultou. Mesmo assim, ainda tem muito adventista por aí. Meu pai amado, se os adventistas soubessem onde estava. Eu vi um adventista aqui no Maranhão dizer para mim: a minha igreja é a única igreja pura, perfeita. Aqui tem 10% de graça e 90% da lei. Moisés falou, está falado. Mas ainda bem que eles não têm a sepultura de Moisés. Mas nem por isso Moisés está vivo, isso que eu queria dizer. Mas Moisés está vivo. Tinha razão de não acharem nunca. Quem sepultou é Deus. Onde é que Deus sepulta? Onde é que Deus sepulta? Deus só sepultou um. Está vivinho. Deus só sepulta no céu. E um dia todos nós vamos sofrer esse sepultamento. Nós seremos transformados e todos vão dizer: morreu, acabou. Aqueles crentes do Brana morreram tudinho. E a gente vai dizer só: é que Deus nos tira daqui como tirou Moisés e nos coloca lá. Moisés está vivo, capítulo 11 de Apocalipse, capítulo 17 de Mateus. Vivinho e falando. O mesmo acontecerá conosco. Brevemente, numa manhã como esta, nós partiremos daqui e estaremos com Ele. E todos vão dizer que nós morremos. Morremos sim, morremos para o mundo. Nós estamos vivendo com o Senhor para sempre. Então, o arrependimento é o ato de pesar. O arrependimento é o ato de pesar por falta cometidas. Ou por um ato praticado. Quero separar isso aqui. O arrependimento é o ato de pesar por faltas cometidas ou por um ato praticado. Quando se diz um ato praticado, aqui se insere Deus. Porque Deus arrependeu-se. Deus se arrependeu de quê? De faltas cometidas? Não. Deus se arrependeu de um ato praticado. Se arrependeu de ter feito o homem. Gênesis 6,6. Se arrependeu de ter constituído Saul como rei em Israel. Embora ele tenha mandado consagrar um capitão. Mas a população queria um rei, e vinham questionando: queremos rei, queremos rei, queremos rei. Deus disse: só tem um rei, sou eu. Eu não dou minha honra a ninguém, nem dou minha glória. Mas nós queremos um rei homem. E Deus disse: Samuel, eles estão lutando contra mim. Tu vês que eu te fiz sacerdote, eu te fiz um ministro, e eles estão lutando. Eles não te querem mais como profeta, eles querem um homem diante deles. Então faz o seguinte: vai lá e consagra um chefe para eles. Consagra um capitão. Não mandou consagrar general, nem almirante, nem brigadeiro. Estou falando das Forças Armadas. Mandou consagrar um capitão. E ele foi lá, consagrou o capitão, vocês sabem da história. E o povo começou a gritar: é rei, é rei, é nosso rei, é nosso rei, é nosso rei. E não é que pegou? Pegou tanto que Deus respeitou aquilo, que lá diante Deus disse: sabe uma coisa? Eu não quero mais Saul como rei. Pronto. Eu nem queria que ele fosse rei. Mas como ele está reinando, o povo decidiu: eu não quero mais ele como rei. Eu quero que tu vá e unja um rei segundo o meu coração. Então Deus se arrependeu. Agora, isso é importante você notar isso aqui, irmão. Eu sei que nem todos estão me ouvindo, mas eu estou falando para algumas pessoas que estão na campanha. É importante você notar isso aqui, porque isso revela que nos primeiros livros da Bíblia, Deus logo se manifesta com esse coração sensível para o arrependimento, para a devoção, para a emoção. Quer dizer, Deus cedendo, Deus se voltando, Deus incorporando a luta do homem, a dor do homem, mas nem por isso não colocando parâmetros. Lá vai a equidade. Não vou te matar, mas tem uma coisa: tu vais agora trabalhar.
E agora tu vai ser diferente da serpente. A serpente não tinha pelo, não tinha barba, não tinha bigode. O Adão também não tinha. Agora tu vai ficar diferente, tu vai ser um homem diferente. Não é possível que essa Eva vá ficando vendo novela para confundir, que tem mulher que confunde. Ela quer que o marido dela seja aquele ator da novela. Não tem jeito. Não tem. Aqueles rapazes lá, eles são profissionais, eles estudam. Eles têm uma técnica de beijar. Alguém sabe beijar como eles beijam? Joel, tu e o Paulinho conseguia dar assim um beijo profissional. Tem uns que tem a boca toda mal. Tudo aquilo é estudado, treinado. Não ficou bom beijo. Vamos fazer a cena de novo. E tal. Não tem aquelas duas velhas lá, mas elas pegaram chega para lá, né? Os crentes se mexeram. Aquela novela possessa da Globo, caiu só na primeira semana 30 pontos. Na hora eles mandaram elas parar de beijar. Porque você está pensando que é só incrédulo que vê novela? Tem crente também aí no meio dessa prostituição aí. Quando fecharam a televisão, mudaram de canal, a Globo só para. Se beijo de novo já não presta, que é coisa de velho. Então Deus pegou e disse: Adão, vou te fazer diferente. Não vou te matar. O teu erro foi grave. Eu não vou te matar, mas foi o seguinte: tu vai agora ter espinhos. Dói. Tu vai ficar diferente agora. Totalmente diferente. Não é possível quando a Eva olhar para o serpente com essa cara lisa dele, não veja que o Adão é diferente. Pronto, acabou. E daí para frente você vai vendo as purgações que foi tendo. E tu vai trabalhar agora, para te ter hora de voltar. Porque Adão saía de manhã, só vinha quando bem entendia. Os passos dele davam um passo aqui, o outro. Quem estava na quarta dimensão, e não dependia de tempo, espaço e luz, ficava mais passeando. Saía de manhã, ia para casa da sogra dele. Tinha sogra? Não, mas podia ter. E de lá para casa da prima, da cunhada, parava lá no shopping, ficava no WhatsApp lá, ia para a internet e tal. Mas o Adão era malandrão. E com isso deixava a mulher sozinha. E o serpente, por sua vez, também malandro, gostando de passear pela terra, deu no que deu. Corta esse assunto que não tem nada com o nosso caso aqui. Só estou mostrando que Deus se compadeceu. Deus ficou sensível. Por quê? Deus também se arrependeu. Se arrependeu do ato praticado. Se ele pudesse desfazer aquilo, ele desfaria. Mas ele viu que não resolvia. Então ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas disse, mas eu vou dar um jeito para isso aqui. Quer dizer, Deus não se arrepende como nós nos arrependemos, por faltas cometidas. O arrependimento de Deus é diferente. Mas é voltar atrás. Não há como nós vemos milagres e maravilhas se não houver arrependimento. Deus, o próprio Deus passou a ver isso dali para frente. Passou a sentir mais emoção, sentiu mais desejo de conviver com os homens. Ele chegou ao ponto de dizer: eu vou mandar meu filho para resolver essa parada. E mandou, vencendo toda a lei da gravidade, vencendo todo o sistema heliocêntrico, as galáxias, venceu tudo isso aí, veio bater aqui na Terra. E chegando aqui na Terra, se fez homem como homem, se transformou em servo como servo, humilhou-se até a morte como morte, até a morte de cruz. E foi ao patíbulo daquela cruz ignominiosa e lá declarou a nossa vitória: tudo está consumado. E quando levantardes o Filho do Homem da terra, então sabereis quem eu sou. O arrependimento dele gerou a salvação das nossas almas mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Não quero sangue de animal, não quero lua nova, não quero sábado. Eu quero agora é o meu filho morrendo. Mas tem uma coisa: quem crer nele tem a vida eterna. Então o arrependimento gera a vida eterna, tanto do homem para com Deus, como de Deus para com o homem. O arrependimento é tão necessário que um dia uma senhora chegou com Gandhi, grande homem da Índia, e disse a ele: Dr. Gandhi, era um famoso advogado, se formou no estado na Inglaterra, abandonou tudo para viver uma vida pobre com o povo, porque vivia inconformado com o comportamento dos missionários ingleses
que chegava ao ponto de colocar os hindus para deitar no chão, para eles irem para o banho. Os missionários. Já que a Inglaterra foi o país das missões, as missões no mundo foram feitas pela Inglaterra. A Inglaterra era a primeira potência do mundo. Era quem mandava no mundo, era o Reino Unido. Você diz, porque hoje é o terceiro? Porque foi contra Israel, em 1948. Não votando contra, mas dias antes, 3 anos, 4 anos antes, 5 anos antes, não permitiu que os judeus voltassem para a Palestina, porque no período da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra era a dona da Palestina. E se ela permitisse, se os crentes, os protestantes, tivessem permitido os judeus migrarem para a Palestina, eles não tinham morrido como morreram mais de 6 milhões ali na Polônia. Deus não gostou. Caiu. Mas sabe o que faziam os missionários? Nós queremos ir ao banho. Apitavam, aí vinha aquela pleia de hindus, deitavam, e eles saíam andando. Isso é triste. Não tem como te tirar isso da história. E Gandhi se revoltava com isso. Ele chegou a dizer, eu amo a Cristo. Irmão, se Gandhi tivesse se decidido por Cristo, a Índia toda seguia, porque ele comandava a Índia. Pode ver os filmes dele. Mas ele dizia, eu amo a Cristo, mas odeio os cristãos, porque dizem uma coisa e fazem outra. E uma senhora chegou com ele e disse, Gandhi, eu quero dizer para você que o meu filho está comendo muito açúcar. O que eu devo fazer com ele? Você pode trazer que eu vou conversar com ele. Menino, você para de comer açúcar. Não coma mais açúcar. Açúcar vai acabar com a tua vida. E mais disse, pá. Muito bem. O menino foi embora. Passado uns dias, o menino voltou. A outra consulta. Doutor Gandhi, vim trazer o menino aqui que o senhor falou, respeitou açúcar. Meu filho, como é que está? Você, está tudo bem? Estou bem. Você não está comendo mais açúcar? Olha, meu filho, você não come açúcar, porque açúcar faz mal para o dente, faz mal para o sangue. Você está me entendendo? Estou me entendendo. Então faça isso. Não coma mais açúcar, porque eu mesmo estou lutando para parar de comer. Mas também, ele já era sincero. Eu estou falando do arrependimento. Eu estou lutando. Não faça, eu sei o que faz mal. O arrependimento é isso. É você parar de fazer algo, aconselhar as pessoas para não fazerem. Talvez seja essa a mensagem de Gandhi. Não coma açúcar, porque eu estou lutando para não comer. Não tome sorvete, que só faz bem até aqui. Qual foi o sorvete, independente de qual gosto, que já fez bem daqui para baixo? Você acha que um cantor toma sorvete? Din-din, laranjinha, como é esse outro? A gente vira poliglota. É din-din, chope, laranjinha, flau, geladinho, cremosinho. Qual uma dessas coisas? Qual deles faz bem daqui para baixo? Você acha que um cantor faz isso? Um pregador faz? O que um cantor tem que fazer é beber água morna. O que um cantor tem que fazer é comer maçã. Se vai cantar naquela noite, então dorme à tarde. O melhor remédio para você cantar bem é dormir. O cantor que canta bem é o que dorme mais. O pregador que prega bem é o que dorme pelo menos 2 horas antes da pregação e não janta. Se vai pregar à noite, ele tem que pregar com o estômago vazio. Toma água morna. Não toma água gelada? Toma água do filtro e etc. Mas toma água gelada. Eu vou encerrar com isso aqui. É uma nota sobre Manassés, que é um grande símbolo de arrependimento, de contradição, de desordem, de falha, mas também de arrependimento. Então eu digo que Manassés caiu na mão dos assírios
não confundir com a Síria, dos assírios, porque os assírios, quando capturavam os dignatários estrangeiros, é claro, eles tinham o cruel costume de humilhá-los, colocando em cadeiras de ferro, e eles perfuravam as orelhas e o nariz do prisioneiro, como se fosse animal, fosse um porco, um boi, e amarravam nas grades para transportá-los. Os pés também em corrente, eles eram realmente muito maus. E isso eles faziam. Agora, quando esse indivíduo não se submetia a esse governo, a essa situação, eles não cortavam os pés, e cortavam as mãos, e tiravam também as suas orelhas. Eles faziam todo tipo de loucura, inclusive tirando também os seus olhos. Isso era a demonstração do governo e do poder da Síria. E talvez você olhe para mim e diga, e Deus permitiu que o seu povo Israel caísse totalmente. A Bíblia chega a usar esse termo assim: depois que a Síria dominou as 10 tribos do norte, que tinha capital em Samaria, um exemplo, se voltou depois para Judá, 250 anos depois, e quando pegou Judá, conseguiu levar a todos eles, deixando somente alguns operários. Depois voltou 5 anos depois, e levou todos agora, deixando uma meia dúzia de paupérrimos para cuidar das vinhas. E a Bíblia diz assim: a Síria conseguiu varrer do mapa do mundo a Israel. A Síria acabou com toda a nação israelita. Quando vocês veem, no dia de hoje, Deus protegendo Israel em muitas situações, é só tendo uma promessa, irmão. Estou falando aqui de 700 anos antes de Cristo. Foi varrida completamente, acabou. Aquela nação que Deus disse a Abraão, que nunca seria exterminada, seria como as estrelas do céu, ela acabou. Culpa de Deus. Claro que ela não foi exterminada. Está aí. É a 6ª potência aérea. Sei que o Brasil, que é maior que o mundo todo, não enfrenta Israel. Isso eu diria. Em potência aérea, não. É a maior potência aérea. Já preguei isso aqui. O Estado Islâmico faz o que faz lá, grita e bate o pé. Israel está bem no lado. Até de baladeira eles se alcançam. Mas o Estado Islâmico, que está varrendo toda aquela região da Ásia, mas aqui é melhor a gente não, porque eles têm mais gente com eles. É que Israel, irmão, além das forças armadas, tem uma outra força, comandada por Miguel. Não tem explicação, essa é a realidade. Por que Deus fez isso? Fez porque eles não se arrependeram. A culpa não foi de Deus, a culpa foi falta de arrependimento. Estou falando de Manassés, que foi o rei mais perverso e quem abriu a última porta para essa tão grande mazela. O rei Assurbanipal, por exemplo, veio e pegou Manassés. Agora era o último rei. Já tinham acabado com tudo, mas estavam poupando o rei. E levou o rei nesta situação, numa jaula. O rei da poderosíssima nação de Jeová foi numa jaula. Não teve um anjo para ajudá-lo. Não teve ninguém para cooperar. Irmão, tem coisas que você tem que ter paciência com Deus, com o tempo de Deus e se preocupar com as suas falhas. Já falei para vocês daquele desastre de Moisés, do que ele fez e quando ele matou aquele egípcio para defender Israel, que eram mais de 3 milhões ali, não teve um israelita que oferecesse a Moisés um pouso.
Moisés, já que tu não pode ir para o palácio mais, aqui atrás de casa tem uma kitnet. Moisés, espera aí, olha, eu vou pegar uma jarra com água. Eu tenho que fugir. Eu vou enfrentar o deserto. Então, espera aí, eu vou pegar aqui uns pães para ti. Uma jarra com água, alguma coisa. Ó, tem hora que Deus te deixa só. Deus não permite, chama-se bloqueio. É um bloqueio que há para você não ser ajudado e a você para não ajudar. Tem pessoas que você geme. Quando eu digo que eu sofro, quando eu vejo pessoas faltar à igreja e tal, a minha dor é muito maior. Você não calcula. Se eu te contar porque eu sofro porque dói, você não vai sentir. A minha dor aumenta é por causa desse bloqueio. Pessoas amigas, pessoas do peito, pessoas que me recebem nos seus lares com maior carinho, ministros que já se assentaram nessas cadeiras comigo, mas eu não consigo trazê-los nem em dia festivo aqui. Não traz. Eu invento as coisas muitas vezes para alguns deles, para ir lá, para criar uma atmosfera. Não faz efeito. Sou recebido como príncipe. Quando eu sair de lá, melhor seria que você não tivesse vindo. Você tenta levantá-los. Diáconos de primeira linha. Vocês conhecem alguns nomes quando eu falo isso? Homens a quem eu devo a formação dessa igreja, a ordem da igreja, devo a construção. Eu tento amarrá-los, está amarrado. Quando eu dobro as costas. Mas é Deus que trabalha tanto para um lado como para o outro. Não oferecer a Moisés um copo com água. Sabe o que era Moisés? O general, era Faraó. Era o homem que tinha o poder de salvá-los. Mas por causa daquele erro, que não podia arrepender-se, aqui está a tônica, Moisés não podia arrepender-se. Que Deus tenha misericórdia de você nessa manhã. Se você tem a oportunidade de arrepender-se, arrependa-se. Moisés não teve, porque se ele se arrependesse, seria encarcerado. E para não ser encarcerado, então não se arrependeu, fugiu. Do que vale você fugir? Moisés olhou para a direita, olhou para a esquerda, ninguém está vendo. Ninguém está vendo o que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que eu farei. Só olhou em redor. Se Moisés tivesse olhado para cima, ele teria dito: Moisés, estou te vendo. Os meus olhos contemplam os fiéis da terra. Tu não precisas matar o ímpio. O ímpio por si se destrói. Não lança a tua mão em justiça. Não procura o juiz. Não procura o iníquo. Não há entre vós um sábio que possa julgar. Tu vais ganhar essa questão, mas depois tu vais chorar por muito tempo. Tu vai descobrir que não valeu a pena. Confia em mim. Eu sou maior do que os teus problemas. Eu sou superior à tua condição. Sou eu que julgo a tua causa e te defendo. Mas lamentamos a vida de Manassés.
Manassés deve ter se metido em questões políticas, não era o ministério dele. Ele devia estar lutando só por Israel. Provavelmente se envolveu na rebelião de um rei babilônico chamado Shamashi Shum Ukim, que lutava contra a Síria e perdeu. O rei babilônico perdeu. A sociedade de Israel com Babilônia não deu certo. Ainda hoje não dá. Igreja, vem da palavra grega eclesia, assembleia, ajuntamento, tirado para fora. Israel estava fora da Babilônia, devia manter-se fora. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Que comunhão tem Israel com Belial? Foi exatamente essa amizade com Babilônia que gerou a sua prisão. A impiedade de Manassés extrapolou todos os limites da misericórdia. Não podia haver mais misericórdia para ele, ele tinha caído completamente da graça. Agora era a misericórdia que estava saindo. Estou falando do bloqueio para quem não se arrepende. Que Deus fica falando no teu coração, vai, faz, vai, faz, vai, faz. E você protela, depois eu faço. Na ceia eu vou fazer. Se eu encontrar um dia eu faço. Não, se ele cruzar o meu caminho eu faço. Se ele me procurar, se ela me procurar. Irmão, irmã, isso não foi o que Jesus disse. Jesus disse, se ele ou ela tem alguma coisa contra ti, vai a ela, vai a ele. Tu não pode esperar que ela venha, que ele venha. Tu está matando o teu irmão. Não deixa o sol sentar sobre a tua ira. Deixa a ira e abandona o furor. Isso não compensa, isso não faz bem. Tira essa mágoa do teu coração, tira essa raiz de amargura. Deixa Deus trabalhar a teu favor. Deus quer te ajudar. Dessa forma ele ficou fora da graça. O que lhe restava era sempre uma pequena luz. O que ele faria daquilo, já que ele não queria Deus? Ele foi o 14º rei de Israel, ou de Judá. Já que Israel tinha acabado, só restava agora o finzinho do reino de Judá. Sucessor de Ezequias, apesar de ter sido tão perverso como foi o rei que mais demorou em Israel, 50 anos. Com toda a perversidade, o rei mais perverso de Israel e Judá, foi o rei que mais demorou no poder. Isso deve ser um outro despertamento para nós. Se eu fosse eu, tirar essa pessoa. Se eu fosse eu, acabar com isso. Se fosse eu, você não sabe o porquê aquilo está se mantendo ali. Eu não sei porque essa pessoa não morre. Vi uma experiência muito forte em Cachoeira do Arari. Lá tinha um mendigo. E um dia o papai confidenciou isso. Que ele vendo o estado daquele homem, além de mendigo, vivendo uma vida super miserável. E ele pensou com ele, por que Deus permite que esse homem viva? Diz que naquela mesma noite, quando ele estava pregando, aquilo disse para ele, não zombe do pobre por ser pobre. Porque foi Deus que o fez assim. Se você zomba do pobre por ser pobre, por que não zomba do rico? Quem mais faz mal para a gente é o pobre ou o rico? Quem é que oprime o trabalhador? É o pobre ou o rico? Quem é que legisla sobre nós o ditame de ferro só pensando neles? Se hoje ganhar 1 bilhão, amanhã querem mais 1 bilhão. Se hoje estiver uma Petrobras na mão deles, amanhã eles querem todo o pré-sal. A medida de encher nunca enche. Quem é que faz mal para nós? É o que está embaixo, que está em cima. Foi o pior rei, mas o que mais durou. Isso mostra a paciência de Deus. Como Deus tem um cuidado de acompanhar as coisas. Até se desenrolar todo aquele plano. O que vai acontecer sobre tudo aquilo. Foi o pior desses últimos 20 governadores, só de Judá. 50 anos, ele viveu 10 anos como corregente, como rei auxiliar ao lado do seu pai. Mas já reinava, desde os 12 anos, ele já era rei.
Então você aos 12 anos tem muita coisa que pode fazer de bem. Estudar, porque no amanhã você tem o que fazer, trabalhar, etc, etc, etc. Eu não tenho vergonha de dizer que aos meus 13 anos de idade, eu tinha meu carrinho de mão que eu fiz com as minhas próprias mãos, para ganhar um troquinho, que meu pai era um pastor, mas não tinha lucro, não tinha nada, a mamãe fazia vinagre, e nós vendíamos para nos manter, mas eu tinha meu carrinho de mão para fazer os carretos por ali. Chegou a hora, quando eu completei 14 anos, eu comprei minha calça comprida. Até hoje eu valorizo. Eu tiro a roupa, penduro. Nunca joguei uma calça no chão. Eu visto durante o dia 2, 3 camisas. 2, 3 camisas eu visto durante o dia. Tirei a camisa, eu estendo. Paletó, por mais suado que esteja, sai daqui, pode ver. Vai para o sol. Se no dia seguinte vai para a lavanderia, é outra coisa. Não põe roupa no sol, não jogo sandália, não jogo... Não. Eu aprendi isso na minha infância. Na minha infância. Está fazendo mais de 14 anos que eu não jogo um pedaço de papel no chão. 14! Quem trabalha comigo sabe. Eu rasgo milhares de papéis. Milhares. Tem dia que eu rasgo milhares. Eu trabalho muito com papel. Eu trabalho a noite inteira, 24 horas. Você não sabe disso. Eu passo 24 horas acordado, escrevendo, lendo e rasgando papel. Estou falando de mim. Mas dentro do meu gabinete, você não encontra um pedaço, um palito de fósforo no chão. Tudo que eu dissipo vai para o cesto. E quando tem muito, eu mesmo levanto, tiro e vou colocar no lixeiro lá fora. Mas sabe quando eu aprendi? Não foi numa faculdade. Eu aprendi lá na minha infância. Joga o primeiro papel no chão para te ver o que vai acontecer contigo. Joga. Você que é estudante, enrola e joga no chão. Jogue só um só. Você vai ver o que vai acontecer nos momentos seguintes e nos dias seguintes. Fume o primeiro cigarro, só um. Você não pode fumar 10 cigarros. Fume um só. Tome o primeiro gole. Cometa o primeiro adultério. Cometa a primeira prostituição. Você vai ver o fim que você vai ter. Mas a idolatria de Manassés, as suas feitiçarias, ao ponto de matar seus próprios filhos. Ele sacrificava aos ídolos os próprios filhos. E a Bíblia diz, e toda a nação fazia igualmente o rei. Se eu não conseguir ler todo o texto, eu vou te dar esse texto. Mas vou terminar com isso aqui. Manassés, lá no cativeiro, acho que é o verso 14, podíamos ler só esse versículo. 2 Crônicas 33. E tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Esse comportamento dele fez com que fizesse pior. Israel fez pior. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não quis ouvi-los. Esse é o verso 10. E você vai ver, nesse texto, acho que é de Reis, que nenhum profeta se profetizou nos dias de Manassés. Isso é brincadeira? Todo esse tempo no poder, e Deus não levantou um profeta. Tudo que você vê nomeado naquele período, mas parece só um sumário do que os profetas viam, mas não palavra de Deus a Manassés. Não. Foram entregue àquele estado. Verso 11. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarrando-os com cadeias e o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou. Aqui é onde vai entrar agora o arrependimento. 50 anos de perversidade. Orou de veras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais.
comecei falando que Deus se arrepende. E fez-lhe a oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém e ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Que coisa linda, irmão. Que coisa linda. O homem que acabou a nação, matou todos os filhos, oferecendo a ídolos, teve uma chance. E eu? E você? Tu vais perder essa oportunidade? Tu vai deixar passar isso por alto? Tu vai esperar 50 anos de maldição, uma prisão ou algo? E depois disto edificou o muro de fora da cidade. Voltou. Não é incrível como o rei mandou ele de volta? Quem foi que trovejou no coração do rei? Libera Manassés, rapaz. Manda ele voltar. Já matasse todos os outros. Deixa bem nesse aí. Ele diz, mas é o pior. Ele é pior, mas eu gosto dele. Pronto. Quem teria um Sansão como membro da sua igreja? Ninguém. Quem teria um Pedro do seu ministério? Ninguém. Eu duvido que a igreja católica aceitasse o Pedro como membro da igreja dela, do ministério, um Sansão e tantos outros. Não aceita nada. Saulo de Tarso. Não é estranho no arrependimento? Eu acho que para ganhar Manassés só Saulo mesmo. Os dois se pegavam. Deus passa por cima de tudo isso quando Ele te ama. Quando Ele te escolhe. Não importa quantos becines faz para ti. Olha. Pode fazer isso. Para Deus, Deus fecha o olho. Não vejo nada, não estou vendo nada. Mas Senhor, tu não estás vendo o que Ele está fazendo? Não, não estou não. Tu és cego? Não, não estou cego, estou vendo Ele em pé. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas poderoso é o Senhor para mantê-lo de pé. Deus nunca te vê caído, Deus sempre te vê levantando. E depois disso edificou muros fora da cidade, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da porta do peixe e ao redor de Ofel. E levantou muito alto, também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, Baalins, Astarotes. Os Astarotes são aqueles deuses que se colocam debaixo da cama, debaixo do colchão. Aqui na igreja, aleluia, aleluia, Jeová. Quando chega em casa, tira o tablet, tira o WhatsApp e fica lá prostituindo, fornicando, madrugada dentro. Eu não estou te machucando, só estou dizendo que tu está fazendo isso. O culto a Jeová acabou. Agora vamos para outro culto. Chama-se Astarote. Isso chamou a ira de Deus, e isso está vindo a ira sobre ti. Está notando como está ficando as tuas filhas? Está vendo o fim das tuas filhas? Elas veem e tu com Astarote. Com os Baalins. Tirou todos os ídolos da casa do Senhor, tirou os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém e os lançou para fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas ao Senhor seu Deus. Aqui está o verso 17, mamãe e papai, vovó e vovô, filhos e filhas de Deus. Se você não ouviu nada nesta manhã, nada foi para ti, nada é contigo, então apenas escute o verso 17. Se nada foi para ti, mas esse verso 17 é. E alguma coisa você vai ter que fazer ainda nesta manhã. 17. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente
ao Senhor, seu Deus. O restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falavam no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos nesse livro. Foi o que eu falei de agora. Nenhum profeta se levantou. 18. Contudo, 17, o povo ainda sacrificava nos altos. O povo não se converteu. Diziam que era só ao Senhor, mas ofereciam filhos, filhas, animais, tudo que passava na cabeça deles. Eles continuavam oferecendo, mas dizendo que não eram mais a ídolos, que agora nós somos da igreja, agora nós somos evangélicos. Mas tu só vive falando em trindade. Não, mas agora eu sou evangélico. Mas tu continua fumando. Mas agora eu sou evangélico. Mas tu não para com essa jogatina. Não, mas acontece que agora eu sou evangélico, eu vou na igreja. Eu faço terapia, faço novena, mas com essa roupa? Mas eu sou evangélico. E a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, 19, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou, antes de se humilhar, eis que estão escritos no livro. E dormiu Manassés com seus pais. O risco é que você se arrepende. É que você para. Só que o desastre está feito. Você volta, mas não consegue trazer o marido, não consegue trazer a mulher, não consegue trazer os filhos, não consegue trazer amigos. O mal foi feito. Manassés se converteu e muitos da cidade se converteram. Mas o povo continuou praticando os mesmos atos. Nesta manhã, que o Senhor se apiade de cada um de nós. É uma questão do exame introspectivo. Pessoal, examine-se o homem a si mesmo. Não se preocupa com ninguém. Fechemos nossos olhos. Se preocupa só contigo. Nós estamos rompendo nesta manhã uma campanha de milagres. Mas o Espírito nos orientou que começássemos com arrependimento. Pai, temos falado a Tua palavra. É muito pouco. Não há eco. Não há convencimento. Porque nós falamos somente ao ouvido. Mas o Senhor fala bem. Porque o Senhor fala ao coração. Te rogo, se há algum coração, se alguém ouviu com o coração, como diz teu servo Paulo aos Efésios, ouvindo com o coração, se alguém escutou com o coração, aquilo que só o Senhor falou, e quer começar a campanha bem milagrosa, miraculosa, que nós possamos ver com nossos próprios olhos carnais coisas extraordinárias acontecerem, se é necessário. Como podemos ver já pela fé o que está acontecendo? Então assim seja. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor te abençoe, minha irmã. Continue com os olhos fechados por enquanto. Não precisa confessar seu pecado aqui, que se você se fala com a igreja, é porque a igreja conhece o seu pecado. Nós não temos nenhum interesse em saber de pecado alheio. O que interessa para nós é a confissão do erro, através do arrependimento. Se você pecou contra a igreja, não é contra o irmão. Contra o irmão, vocês já fizeram isso bastante, e talvez essa semana. Mas se você pecou contra a igreja, sabe que escandalizou, você seria mais bem sucedido se amarrasse uma pedra no pescoço, ou melhor, saísse da igreja, se afastasse do companheirismo, se convertesse primeiro para depois voltar, do que tentar
rastejar na lama, pensando que está numa rocha. Não, Davi disse, ele tirou os meus pés da lama, tirou meus pés do charco e firmou numa rocha. Se você tem coragem de tirar o pé da lama, tirar o pé do charco, encarar a congregação e dizer, eu errei, eu pequei, eu falhei, não tenho dado crédito nem valor o que a igreja tem feito por mim, não tenho valorizado o ministério, a confiança que tem me dado, nunca ninguém me honrou em lugar nenhum, como a igreja me honra, mas nessa manhã, ainda que o meu estado seja de Manassés, eu volto, ferido, com cicatrizes na orelha, no nariz, mas eu volto. Não importa que todo mundo verá, que eu vou levar para o resto da vida essas cicatrizes do meu erro que cometi. Estou marcado. Mas todos também saberão que estou arrependido.